E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o anime Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta, episódio 4. O episódio começa com a Inukai. Ela aparece com um aparelho que traduz o que os cães dizem, pelo menos essa é a proposta. Graças a este, ela acredita que agora vai poder entender melhor o Pochita. E ela pede que ele diga que ama ela. O Pochita desconfia se isso realmente vai funcionar, mas ele faz o teste. Ele fala que realmente ama ela, mas como sempre o que sai é um latido. Então ela verifica no aparelho para ver o que significa esse latido que ele deu. E quando ela olha no aparelho, ela fica chocada e cai no chão. Vemos que o que está escrito é: eu amo poodles e não gosto de ser humano. Embora o Pochita não tenha dito isso, aqui nós temos uma situação em que é o contrário do que acontece nessa louca relação entre eles. A Inukai gosta de cachorro e não gosta de pessoas. E aqui no caso, ela fica chocada porque ela vê que não é nem um pouco recíproco a mensagem que fala no aparelho. O cachorro diz que gosta de poodles e não de humanos. Então ela meio que com isso foi rejeitada de certa forma. Mas ela não desiste e tenta imitar um cachorro para de certa forma conseguir conquistar o Pochita. O nível de bizarrice dela está aumentando cada vez mais. Ela meio que tem uma espécie de fetiche por cachorro, alguma coisa assim. A mãe dela chega e vê, então a Inukai disfarça dizendo que está fazendo flexão, o que mostra que ela tem consciência de que o que ela faz é estranho. Ela sabe que ela vai ser julgada por isso, não é uma coisa normal. A mãe dela não encrenca muito com isso e vai embora e deixa ela sozinha. Ela reconhece que é no mínimo diferente os gostos pessoais dela. E ela pergunta pro Pochita se ela é estranha por ter gostos diferentes. Tudo que é fora do comum é diferente e consequentemente estranho por algumas pessoas. Mas dependendo do que seja, isso não necessariamente significa que seja uma coisa ruim. Algumas coisas são construções sociais de uma determinada sociedade, mas algumas coisas é de fato um consenso comum. O Pochita se lembra que a Inukai já disse isso antes. Então nós temos uma lembrança da vida dele como humano na escola, e o anime continua com o mistério de quem é o Pochita. Então nós vemos essa lembrança dele em primeira pessoa, assim como no começo do episódio, e continua sendo até hoje em algumas cenas. Então por enquanto não conhecemos o rosto do Pochita. Também não sabemos o nome dele, porque ninguém o chamou pelo nome. Uma colega aparece e chama ele de senpai. Uma curiosidade é que ela fala que o Pochita é bem solitário, e no japonês a palavra que aparece para solitário é pochi, que é bem parecido com Pochita. Talvez essa palavra também tenha alguma relação, apesar de eu nunca ter ouvido ela antes nesse contexto de solitário, mas enfim, a palavra combina com o tipo de pessoa que o Pochita é. A colega do Pochita fala que ele só conversa com ela, e isso porque eles cuidam do jardim juntos. E eu imagino que deve ser sempre essa colega que inicia as interações com ele. Ele não parece ser um cara social, apesar de viver num ambiente social. A colega dele vai falar com outro senpai, e ele, observando isso, afirma para si mesmo que sente que vive num mundo diferente do deles. Eles estão no lugar deles, e o Pochita, por outro lado, é antissocial. Eu me pergunto por que ele age dessa forma. Afinal, ele está rodeado de pessoas, ele é um aluno de uma classe, ele está no ambiente social. Se ele não quer interagir com as pessoas, isso deve ser mais uma questão interna dele. Enquanto ele rega as plantas, ele pensa consigo que gosta das plantas, porque não precisa falar com elas, basta apenas regá-las para serem amigos. Na real, o que eu acho é que ele tem problemas sociais, de comunicação, para ser mais preciso. Talvez ele sinta dificuldade de se expressar, ou vergonha, ou medo de falar alguma coisa e ser julgado por sua opinião.
Não sei ao certo porque a gente não sabe muito sobre ele. A Inukai aparece e pergunta se ele gosta de plantas. Ele com vergonha responde que sim. E ele fica tão envergonhado que ele nem sequer consegue ficar olhando para ela. É realmente difícil de entender por que ele se sente tão envergonhado assim, tão contraído. E a propósito, uma pergunta que eu tinha, essa cena me responde, que é sobre a Inukai. Como ela não gosta de pessoas, eu achei que talvez ela nem soubesse quem é o Pochita, mas na verdade ela sabe sim, ela já teve no mínimo uma pequena interação com ele, que foi essa. E mais uma vez, vemos que é sempre uma outra pessoa que inicia uma interação com ele. O Pochita fala num tom de pergunta que é estranho um garoto gostar de plantas, né? Ele se sente tão intimidado que ele nem sequer consegue olhar para ela. Ele é muito inseguro. E ela não tá fazendo nada, ela só tá parada ao lado dele. A Inukai responde que não há nada de estranho em ser diferente. Não há nada de estranho em ter gostos diferentes. E ela fala isso porque ela se identifica. Ninguém sabe, mas ela própria tem gostos diferentes também. Desde que ela disse isso, foi então, a partir desse momento, que o Pochita se apaixonou por ela. Ele se sentiu, de certa forma, à vontade perto dela naquele dia, mas ele não conseguiu falar nada. Então o fato dele ter ficado com um pouco de vergonha dela não era nem porque ele gostava dela, é porque é o jeito dele. Ele é muito tímido, num nível que não chega a ser normal. Ele deveria passar por um psicólogo, alguma coisa assim. Da mesma forma como a Inukai gosta mais de cachorros do que de pessoas, o Pochita gosta mais de plantas do que de pessoas. E a raiz disso é a comunicação. Ele tem um problema sério de comunicação. Bom, o Pochita fala que ela não é estranha, mas ela é sim. E ele também é. Só que ela é pior do que ele. E ele não consegue enxergar isso porque ele tá apaixonadinho por ela. Mas na real ele é estranho também, cara. O cara virou um cachorro e não quer voltar a ser humano. Aí outra hora quer voltar, não sabe o que quer da vida. Enfim, quando ele fala que ela não é estranha, o que sai é um latido. Ah, meu Deus. E o brinquedo traduz alguma coisa que a gente não sabe o que é. Embora o Pochita não confie nesse tradutor, mas dessa vez parece que ele não mostrou uma mensagem muito negativa, porque a Inukai olha e pela expressão dela, ela parece bem. Eu não sei se essa foi uma mensagem relevante. Caso seja, eu acredito que a história mais pra frente vai revelar o que foi. O Pochita se convence de que um dia vai falar pessoalmente com ela. Eu quero só ver, porque sendo um cachorrinho é fácil falar, né? Quero ver quando chegar a hora, ele tímido do jeito que é, mas eu confesso que eu ficaria bem surpreso se ele conseguisse reunir coragem para fazer isso. Seria um passo promissor na vida dele em questão de comunicação. Apesar de que eu acho que, sendo ele uma pessoa muito frágil, se ele for rejeitado, pode ser que seja um trauma que para ele vai ser difícil recuperar. Mas enfim, depois disso, a Inukai recebe uma ligação que é da Nekotani e ela fala que esqueceu a caneta dela aí no dia que ela veio estudar e pede para Inukai que a próxima revisão seja na casa dela. Aí quando ela for, ela leva a caneta junto e é até bom porque ela leva o Pochita para passear um pouco. Aqui a gente vê que a Nekotani ela tá sugerindo que a Inukai leve o Pochita, o que mostra que no fim das contas ela acabou gostando do cachorrinho. Esse medo que ela tinha por cachorro não é... Pode ter sido algum trauma de infância, alguma coisa assim, mas não é muito lógico, sabe? Tem cachorros que realmente visualmente, pelo porte físico, pela aparência, pela reação, realmente chega a ser assustador. Mas o Pochita, ele é muito inofensivo, muito amigável. Mas enfim, essa situação acabou sendo boa pro Pochita, né? Porque como nós sabemos, a casa dele fica próximo da casa da Nekotani. Então, assim, ele tem uma chance de chegar em casa e descobrir o que aconteceu com ele. Enfim, no outro dia, vemos a Inukai chegando e ela parece bem cansada.
O Pochita percebe e comenta que ela tem chegado tarde ultimamente. Ele imagina que talvez ela esteja se divertindo ou alguma coisa assim. Ela põe um pijama e vai deitar e já dorme logo. Então ela realmente estava bem cansada. Sendo assim, o Pochita aproveita para executar o seu plano. No próximo fim de semana, ela vai levar ele para a casa da Nekotani. E o seu objetivo é chegar no prédio ao lado, que é onde ele mora. Para escapar da vigilância das duas, ele pretende mandar uma encomenda para o endereço da Nekotani e quando ela atender a porta, ele pretende sair. Mas para isso, ele tem que usar o celular da Inukai e encomendar alguma coisa. Ele pega o celular dela e percebe que está bloqueado com impressão digital. Então ele arrasta o celular até o dedo dela, desbloqueia o celular e ele vê que a foto de papel de parede é a foto dele próprio no dia do xixi. Olha só que sacanagem, mano. Ele seleciona um objeto e o horário de entrega, o dia, tudo certinho. E agora ele vai limpar o histórico para não deixar traços do que ele fez. Ele acaba vendo o histórico de pesquisas da Inukai e na lista de histórico dela aparece a palavra arubaito várias vezes. Arubaito é um emprego de meio período para quem é estudante, né? No caso da Inukai. O Pochita entende que ela está trabalhando para poder cuidar dele, né? Sustentar dele, afinal o cachorro gera despesa. E é por isso que ela está chegando tarde e cansada em casa. O Pochita entende que ela cuida bem dele, e isso é porque ele é um cachorro, mas assim que ele voltar ao normal, ela vai estar tão distante quanto antes. E ele se questiona se realmente deve voltar a ser humano. O simples fato dele questionar isso me deixa impressionado com a falta de amor próprio que ele tem. O cara realmente está considerando abrir mão da humanidade dele para ser o cachorrinho da garota que ele gosta. Porque em algum momento ele achou que teve uma certa conexão com ela, mas na verdade essa conexão, por assim dizer, que ele teve com ela, ele poderia ter tido com outras. Se ele fosse um cara mais comunicativo, um cara mais aberto. Eu vejo que no episódio mostra que as pessoas vêm interagir com ele. E ele é muito fechado, ele é muito sério. Ele tem que se abrir um pouco mais pro mundo. Não que ele... Assim, eu entendo que ele é um cara tímido, introvertido, mas não há nada de errado nisso. É possível ter esse perfil e mesmo assim ser uma pessoa sociável, uma pessoa que tem amigos. Mas ele é um caso sério, cara. Ele parece que tá completamente fechado pro mundo. Pensando bem, ele acha que não é uma boa ideia no fim das contas, e realmente não é mesmo. O certo é voltar a ser humano. Afinal, essa não é a verdadeira forma dele, e ele estaria enganando a Inukai. Uau, pela primeira vez eu tô vendo esse cara ter um raciocínio maduro. Ele cobre ela com um lençol, mostrando reciprocidade no cuidado, né? Da mesma forma que ela cuidou dele, ele tá cuidando dela na medida do possível. Ele não pode fazer praticamente nada como um cachorrinho, mas pelo menos isso, né? E vemos que no outro dia a Inukai, ela está indo para a casa da Nekotani com o Pochita, e antes de chegar ela fala com o Pochita, pede para ele se comportar, afinal ele está na casa de outra pessoa, né? E o Pochita olha ao longe e ele repara que em breve estarão na casa da Nekotani. A cada passo ele se aproxima mais e mais da sua casa, onde talvez ele descubra o que de fato aconteceu com ele e como ele pode voltar ao seu corpo humano. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.